Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível e sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui os temas do programa. Hoje, com muita honra, nós vamos conversar com o engenheiro Marcelo Mariano, ele que é titular da Secretaria Municipal de Habitação de Guarujá, acumula também o cargo interinamente de secretário municipal de Planejamento. Aqui do meu lado já, obrigado pela presença, Marcelo. Obrigado. Eu que agradeço, Valdir, a todos os amigos em casa. Um prazer que a gente sempre venha para conversar um pouquinho sobre o Guarujá e Vicente Carvalho. Certo. Habitação é um tema crucial aí para Guarujá, uma cidade que foi, precisa andar muito para ver que foi ocupada desordenadamente no passado, aí, décadas atrás, né? E tem uma demanda bastante grande, né? Como é que estão os planos aí, as atitudes da administração municipal com relação à habitação, Marcelo? Cabe frisar que logo nos primeiros meses da administração, o prefeito esteve visitando as obras de habitação na nossa cidade, obras essas que estavam abandonadas, algumas delas abandonadas há mais de 10 anos. São as duas grandes obras que nós temos de habitação, mais uma terceira que é desenvolvida em parceria com o governo do estado. E logo nos primeiros meses ele esteve lá e ele ficou impressionado, teve a sensação de estar diante de uma cidade fantasma, que era o Parque da Montanha, lembrando um cenário até de filme, daqueles filmes de faroeste, né? De alguma coisa de um estado de abandono, depredado. São vários prédios, né? Era uma cidade fantasma, a sensação que ele teve foram as palavras que ele usou naquele momento. E aí, daquele momento em diante, nós já conhecíamos, até porque durante o processo eleitoral ele já tinha conhecimento, é uma obra que passou por vários meios de comunicação, objeto de investigação do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, foi amplamente divulgada por todos os meios de comunicação, por ter sido uma obra onde foi investido milhares e milhares de reais, todos seja do cofre municipal ou mesmo do governo federal, e que foi abandonada pela empresa, e depois houve depredação de roubos de vaso sanitário, telhados, caixa d'água, enfim. É um prejuízo muito grande que quem perde toda a nossa população, pois todos nós somos pagadores de impostos. E naquele momento nós resolvemos ter na habitação um dos pilares e a retomada daquilo ali, que significa não só, como todas as obras da administração, não é só a retomada de uma obra, mas sim a virada de uma página da nossa cidade, bem como em todas as áreas de ação da administração. E ali foi um exemplo clássico. Então nós retomamos aquela obra junto com as obras do Enseada, onde também nós tivemos logo nos primeiros meses da administração, o prefeito também esteve nos acompanhando, e lá na região da Enseada, que já é outro programa, lá já é o projeto Enseada, é o PAC 2, é o projeto Minha Casa Minha Vida, é uma outra modalidade de habitação. Que é o Cantagalo. Que é o Cantagalo, é um outro programa habitacional. E lá você tinha os prédios quase que prontos, as unidades habitacionais, porém você não tinha infraestrutura, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha pavimentação, não tinha drenagem, não tinha iluminação, não tinha energização, rede de energia elétrica. E aquilo estava um perigo, porque você imagina 400 prédios parados, sem poder ser ocupados. O risco de invasão era muito grande, nós tivemos que fazer uma força-tarefa para poder controlar e fiscalizar e não deixar que aquilo acontecesse, e também foram as duas grandes obras. E como resolver aquilo naquele momento, no primeiro ano da administração, ou seja, 3 anos atrás, sem recursos? Uma vez que os recursos da administração, eles têm uma tendência a ser direcionados às emergências que um prefeito, e até pela característica do prefeito, a maioria dos seus recursos são direcionados para a saúde, a gente sabe da necessidade das pessoas, e essa foi uma das vertentes da administração dele. Então nós tivemos que fazer gestão, porque recursos de tesouro nós não teríamos. Fomos até a Caixa Econômica Federal, conseguimos o adiantamento de 16 milhões de reais, adiantamento de convênio, de contrato lá da Caixa Econômica Federal, da infraestrutura, conseguimos trazer esse recurso, adiantamos a obra, retomamos a obra da Enseada e conseguimos entregar em maio do ano passado 400 apartamentos para aquela comunidade. Foram entregues já do programa Minha Casa Minha Vida. E o Parque da Montanha nós demoramos um pouco mais para retomar,
e aí, fruto de um trabalho da administração como um todo, de Guarujá hoje se tornar uma cidade com nota B. Então, nós, em relação às suas finanças públicas, um trabalho da Secretaria de Finanças junto com o prefeito municipal, e nos capacitou a poder buscar recursos e financiamento para poder retomar aquela obra. E foi o que nós fizemos através da retomada dessa obra. Aí em dezembro de 2018, nós retomamos a produção habitacional, a construção das casas, e agora estamos com a expectativa aí de abril a gente está entregando essas casas do Parque da Montanha. São 180 unidades inicialmente, sendo que essas casas já estão pintando, elas já estão prontas para serem habitadas. Mas nós estamos com problemas hoje na expansão de rede, precisamos ligar a estação de esgoto, a estação elevatória de esgoto, e já estamos com as contas de água e de luz já no nome dos futuros moradores. E dessa forma a gente trazendo vida, trazendo habitação para aquele local, que era uma cidade fantasma, a gente entende que a gente consegue resgatar a credibilidade, e ali é uma nova cidade. Então esses são os dois grandes feitos da administração no quesito de habitação. Deixa eu te perguntar uma coisa. A obra ficou parada, como a gente sabe, você acabou de relembrar, vários anos, né? Durante vários anos. Houve também mudança de projeto, algumas coisas que acabaram modificando isso. Estou falando da administração anterior, não estou falando dessa. Os governantes, de alguma maneira, não tem como ser punidos. Ninguém está aqui falando em revanchismo, mas não existe uma punição, porque, afinal de contas, foi dinheiro público que ficou ali parado, largado, depois depredado. Quer dizer, alguém não tem um meio a prefeitura não tem meios para punir alguém por isso? Essa punição já é objeto de investigação. Sim. Eu acredito que o Parque da Montanha, especificamente, Valdir, as pessoas que tiveram o descaso com o dinheiro público naquela serão culpadas. Nós ainda teremos algumas questões junto à investigação. Como eu falei, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. Então eu tenho certeza de que, em que pese as pessoas acham que não vai dar em nada, mas especificamente nessa obra nós ainda teremos desdobramentos de ordem civil em relação ao que foi feito nesta obra especificamente, que foi o Parque da Montanha. A própria Sabesp cobrou dívida por conta de investimento que ela já tinha realizado e depois alegou que não tinha culpa pelas mudanças de projeto. Sim, e tudo isso está sendo judicializado. A Prefeitura tomou as medidas administrativas, está sendo objeto de investigação, e eu tenho certeza que as pessoas que fizeram esse descaso terão a sua responsabilidade no momento adequado, que for comprovadamente a culpa daquele agente público ou agente administrativo que teve de alguma parte de culpa em relação ao ocorrido lá no local. Só para ressaltar, Valdir, nós falamos de habitação, só falamos da produção habitacional, pois a Secretaria de Habitação, ela se caracteriza por duas grandes frentes de trabalho: a produção habitacional, ou seja, construções de unidades habitacionais, e a regularização fundiária, pois que é a questão da dominialidade. São esses dois braços que compõem o nosso déficit habitacional. O nosso último déficit habitacional ele estava em torno de 35 mil, mas eles não são 35 mil unidades. Uma parte desse déficit é a construção de novas unidades, e a outra parte é a regularização fundiária. Ela também tem uma importante ferramenta, e a gente tem que lembrar que a regularização fundiária hoje, para todos os municípios brasileiros, ela é a grande saída para a questão habitacional, pois é muito caro remover as pessoas de onde elas estão morando para construir novas unidades. É uma operação de guerra. É muito mais fácil você levar a infraestrutura para onde as pessoas estão e regularizar do que fazer uma nova obra num novo local. A gente só fala em remoção hoje na questão habitacional em situações de risco, onde as famílias estão em risco, e hoje nós temos basicamente duas situações de risco em toda a nossa região, e no Guarujá não é diferente. A questão das palafitas, dos mangues e a questão dos morros. Então essas são basicamente as duas questões que nós temos de remoção, mas a grande ferramenta hoje da regularização é a consolidação. Aquele camarada que tem a casa, embora em alguma situação precária no bairro, como você falou, carece de infraestrutura, mas não tem o documento, ou seja,
não é dono definitivo da coisa. Sim. Que é um documento, uma condição fundamental para o cara dizer essa casa é minha. Sim, né? até para a cobrança dos serviços públicos que ele até para ter uma cobrança de forma diferenciada. Essa questão da regularização fundiária, ela se dá também em núcleos que não têm infraestrutura, mas tem muitos que já têm infraestrutura, uma infraestrutura bem considerável e que também carecem de regularização fundiária. E como que está isso na cidade, assim, a regularização? Nós somos a cidade pioneira de regularização fundiária pela lei nova, a Lei 13.465 de 2017, segundo a ARISP, que é a Associação dos Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo, nós tivemos o maior número de imóveis registrados no Estado de São Paulo, finalizamos um primeiro núcleo e agora estamos indo para Santa Cruz dos Navegantes, sendo que Santa Cruz dos Navegantes eu ainda não tenho a confirmação, mas tenho quase certeza de que nós seremos a primeira cidade a fazer regularização fundiária em áreas do SPU. Pois você fazer regularização fundiária em cima da área da União não é uma coisa, não é uma tarefa simples. E nós estamos já finalizando isso, graças ao apoio aqui, cabe o registro aqui e a menção, né? Ao nosso oficial de registro de imóvel, que é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, que é o Valdir, que agora acho que teve alteração por questões da legislação dos registradores de imóvel, mas o nosso cartório de registro de imóvel, todos os seus funcionários que estão sempre nos apoiando, pois eles têm essa questão social, eles não têm custo, eles não recebem por esses serviços. E eles são muito sensibilizados com a questão e nos apoiam bastante, por isso aproveitar o espaço até para agradecer a parceria. E agora nós estamos indo para Santa Cruz e, paralelo a isso, nós estamos fazendo núcleos pequenos, já estamos desenvolvendo o levantamento social no bairro do Mangue Seco nesse momento. A prefeitura acho que já terminou o Mangue Seco. Estamos indo para Vila Bandeirantes, antiga Vila Sapo, e estamos fazendo aqui em Vicente Carvalho, aqui na Alameda Deus Me Deu. E também na Vila Nova, que é a antiga Vila do Perigo, para aquelas pessoas mais antigas ali, que é ali na Mário Dage com a Rua Oliveira. Então, esses são os trabalhos que nós estamos fazendo, com expectativa de entrega de documentação ainda no ano de 2019. Essas 100 e tantas casas que você falou que vão ser entregues agora próximas do Parque da Montanha, né? São você falou que até as contas de energia já estão no nome das pessoas, que essas pessoas já estão definidas, são as da margem do poço. Sim, é demanda dirigida. Todos os projetos, tanto o projeto do PAC 1 é muito bom a gente aproveitar o espaço para as pessoas entenderem, tanto o PAC 1, que é o Parque da Montanha, quanto do PAC 2, que é o projeto Enseada Cantagalo, demanda dirigida, ou seja, quando foi feito o convênio, foi feita a obra, foi determinada uma poligonal, qual é a área de atuação do projeto. E no caso do PAC 1, a área de atuação do projeto é Prainha, Marezinha, Aldeia e Conceiçãozinha. Essa é a demanda que é o projeto Favela Porto Cidade, que já veio lá de trás. Então, só podem ser abarcados nesse programa quem lá, salvo engano, nos anos de 2008, fez parte de um arrolamento onde a empresa entrou no bairro, fez todo o levantamento dessas famílias e nós temos os cadastros dessas famílias e essas famílias são as famílias que têm direito. A mesma coisa se dá no projeto Enseada, que lá no ano de 2012, 2013, salvo engano, foi feito, ou seja, não foi feito, aí essa questão que você fala, de alguma forma de fiscalizar de um governo para o outro, este governo, até pela postura de estadista que tem o nosso prefeito Walter Suma, ele não em nenhum momento alterou esse programa ou alterou esse projeto, pelo contrário, nós estamos mantendo as diretrizes dos programas, que também tem que ser mantidas por questões de governo federal, e nós estamos utilizando esse arrolamento, esse cadastramento que foi feito lá atrás, para que essas pessoas sejam agraciadas com a unidade habitacional agora nesse momento. Então, essa questão também do prefeito respeitar as características, até porque aqui na nossa cidade a gente já perdeu muito tempo com isso. Você faz essa pergunta porque quem conhece a história política da cidade sabe que às vezes você tem um projeto pronto, você está com um projeto pronto, entrou um novo prefeito, muda volta tudo e começa tudo do zero. E aí se a gente não tivesse a postura de dar sequência nos projetos, a gente não estaria com os resultados que nós temos hoje em habitação. Nós estamos aí para o fechamento, os números de fechamento do primeiro ano do governo do prefeito, do primeiro mandato
do prefeito após 4 anos, nós vamos ter aí aproximadamente 1.000 unidades entregues habitacionais. As pessoas podem olhar 1.000 unidades entregues e falar, poxa, é pouco, né? Pela quantidade, mas não 35, diante de 17 que nós precisamos construir. Pode parecer pouco, Valdir, mas é muito mais do que foi feito pelos últimos 20 anos de administração. Entendi. Se você somar os 4 últimos prefeitos, eles juntos entregaram 700 unidades. E a mesma coisa se dá na regularização fundiária. Não à toa o déficit habitacional vem crescendo. Aí, o déficit habitacional na nossa cidade ele não vem crescendo na proporção que crescia nos anteriores. Porque você tem uma fiscalização muito maior. Onde houve crescimento de déficit habitacional, infelizmente, no governo anterior, foi em algumas áreas particulares, onde tecnicamente, teoricamente, quem teria que zelar pelo patrimônio seria o proprietário, é o dono do imóvel, porque a prefeitura tem que tomar conta. Quem pede, inclusive, nós temos várias ações de reintegração de posse na nossa cidade solicitadas pelo proprietário, mas porque a prefeitura tem que zelar pelo seu patrimônio e, teoricamente, quem tem que tomar conta do seu imóvel é o dono do imóvel, né? Então, mas a gente não teve um acréscimo pelo menos nesses anos do prefeito, nós tivemos uma fiscalização forte, uma fiscalização ativa, e a gente está, de alguma forma, congelando isso, e agora precisamos vir numa crescente. Mas os nossos números são números muito bons em relação ao que já foi feito para trás, mas ainda são pequenos em relação ao que precisa ser feito. Marcelo, eu queria aproveitar que você está há algum tempo já respondendo lá interinamente pela Secretaria de Planejamento também, além das atividades da Secretaria de Habitação, para saber um pouco assim o que pensa a administração assim, para um futuro próximo ou um pouco mais distante que seja, com relação a obras fundamentais, por exemplo, a entrada da cidade, o prolongamento da Avenida Dom Pedro, todas essas questões que a gente sabe que ajudaria a destravar aí o desenvolvimento da cidade. Só ia te pedir para falar depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Pedir para o Vinícius, antes do intervalo, colocar na tela a capa da edição dessa semana do Assunto Cidade, Jornal de Guarujá, que assim como esse programa Assunto Cidade, é produzido de maneira independente, democrática e pluralista. Toda sexta-feira nas redes sociais, o jornal, e no sábado nas ruas, edição impressa. Um jornal que faz aí há 15 anos uma leitura apurada da cena política e que nessa semana destaca a criação do grupo de trabalho de prevenção ao coronavírus, uma atitude aí tomada pela Prefeitura, reunindo vários órgãos ligados à saúde pública, que tem como meta se preparar para uma possível chegada desse novo vírus aí para a cidade, lembrando que a cidade não tem nenhum caso suspeito nem registrado como confirmado. O programa Assunto Cidade volta já com Marcelo Mariano. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o engenheiro Marcelo Mariano, ele que é secretário municipal de habitação de Guarujá, falou aqui no primeiro bloco sobre as ações desenvolvidas pela administração no tocante à produção de habitações, logicamente aí para atender algumas demandas já estabelecidas aí em anos anteriores, por exemplo, pessoal que vive ali em áreas de risco, como a área do Porto ali,
Marezinha, Conceiçãozinha, aqueles setores, e também outras unidades também que abrigarão aí pessoas que residem hoje em áreas de risco. Essa é uma grande prioridade, aí um programa que pelo menos está sendo tocado, como o próprio Marcelo disse, no mesmo molde do projeto anterior, para não haver mais atraso e mais paralisação, não voltar tudo do zero. Isso é uma das metas da administração, além da regularização fundiária, legitimando aí algumas propriedades. A gente deixou no intervalo do programa uma questão no ar, Marcelo, sobre, você também acumula planejamento. O planejamento a gente sabe que é aquela secretaria que antevê a cidade lá na frente, né? Vê o futuro da cidade. E a gente sabe que tem umas demandas assim reprimidas, né? O prolongamento da Dom Pedro, a entrada da cidade, que é uma coisa caótica e tal. O que a administração tem como planos aí para esse futuro próximo? A Avenida Dom Pedro, na questão da mobilidade e no futuro da cidade, até porque aquelas pessoas que têm a visão urbanística da cidade sabem que o grande futuro do nosso município está na Zona Leste, que é a região que tem mais característica de expansão, até pela questão dos imóveis à disposição que nós temos para lá e aqueles imóveis que podem ser desenvolvidos ainda diversos projetos, inclusive imóveis públicos também. Então, nesse sentido, a Avenida Dom Pedro acaba sendo uma das principais artérias aí da mobilidade urbana do nosso município. O prefeito, eu estou interino desde novembro de 19 na Secretaria de Planejamento, mas o meu antecessor contratou a empresa Falcão Bauer, que elaborou a RIMA da Dom Pedro, para que fosse protocolado junto à CETESB, para que a gente possa ter o licenciamento dessa nova obra, desse novo traçado, para que após esse licenciamento aí nós retomamos a Secretaria de Planejamento para ir junto aos programas disponíveis de governo federal, estadual e até Tesouro, pois essa é uma obra que vai ter que fazer um esforço contínuo de toda a administração, no entendimento do prefeito também, para que a gente consiga, de fato, erguer ela e realizar. E aí, após o licenciamento, nós partimos para um processo, vamos buscar o recurso, um processo licitatório, fazer um projeto básico para que a gente consiga dar início à obra. Lembrando que essa obra, ela é uma obra também, com parte dela com uma parceria público-privada, pois um trecho grande dela é diretamente num terreno do Parque Prado, não sei se você já viu essa questão, e o Parque Prado, no governo anterior, tinha feito lá o seu convênio com a administração anterior, no sentido de custear com os estudos do EA-RIMA, mas isso acabou não dando muita sequência, e eles fizeram o EA-RIMA da parte do Parque Prado, que já passou pelas audiências públicas, não posso, mas salvo engano já está em via, ou não sei se já tem o seu EA-RIMA do segundo trecho aprovado, sendo que esse trecho, obviamente, do Parque Prado será custeado pelo particular, mas o trecho nosso, que seria o trecho inicial, que vai ali da Avenida Atlântica até o início do Parque Prado, cabe à Prefeitura fazer esse licenciamento, e nós já recebemos o comunique da CETESB, que já fez uma pré-análise do nosso EA-RIMA, e agora nós estamos respondendo esse comunique. Cabe aqui o registro à nossa Secretaria de Meio Ambiente, que é quem faz o nosso licenciamento. Não ela faz, para que as pessoas saibam, a nossa secretaria não faz licenciamento, mas que nos dá o auxílio e o apoio técnico desse licenciamento junto à CETESB. Então, a Secretaria de Meio Ambiente tem dado todo o suporte, todo o apoio para que a gente possa, o mais breve possível, conseguir esse RIMA e já partir para que a gente possa aí buscar o recurso e início de obra. A gente tem expectativa que nos próximos meses a gente consiga obter esse documento, que pode parecer um documento simples, mas tecnicamente ele tem uma série de situações, até porque essa obra ela tem a questão das ações, as ações no Ministério Público de Meio Ambiente, pois ela foi iniciada sem o devido licenciamento. Que foi o problema. Por conta disso, nós todos agora, é muito mais difícil de você tirar um licenciamento numa obra
que foi feito Começar errado, né? do que você fazer o licenciamento e começar a obra. Tá. Mas, enfim, isso a gente não, como diz o nosso prefeito, a gente não governa olhando para o retrovisor. Nós estamos já buscando a solução e em breve nós temos aí a certeza que ainda nesse ano talvez a gente consiga fazer esse processo licitatório da Avenida Dom Pedro e da sua continuidade. E a entrada da cidade, existe algum projeto? A entrada da cidade, a gente tem que analisar a entrada da cidade em termos de planejamento, não isoladamente, mas como um projeto juntando o binário do Santo Antônio com o binário também da Cachoeira. Pois a gente sabe, as pessoas que conhecem ali o bairro ali Cachoeira, Santa Clara, ali Vila da Noite, todo aquele trecho que a gente anda, sabe que aquilo ali é uma China praticamente, né? O volume de pessoas que circulam na pista e o crescimento de todo o entorno, Morro do Engenho, enfim, todos os bairros adjacentes ali, até pela ligação também que ele faz com a Vila Edna, com a Vila Zilda, e acaba fazendo ligação também com o Morrinhos, muita gente se utiliza e ali acabou virando quase que uma mini Tiago Ferreira, né, que é uma avenida de comércio, e ela não suporta mais a quantidade ela já está, vamos saturada. dizer, já está saturada e ela não suporta mais. Então, nós temos já estamos com um estudo junto à DELE de fazer uma via de borda, de uma recuperação ambiental, fazendo o binário daquele trecho com a ligação do binário do Santo Antônio com a nova entrada da cidade. Esse é um projeto ousado, mas é um planejamento que a gente tem pensando na cidade como futuro, até porque, e se essa obra ocorresse já hoje, Valdir, ela já seria uma obra que já começaria como aquelas avenidas que a gente vê em São Paulo, já pedindo outra. Como o Rodoanel, vamos assim dizer. É aquela obra que você começa e fala, como é possível que isso aqui não existia? Porque a gente já vê que o volume de pessoas se faz necessário, uma vez que a região especificamente e esse trecho, a gente precisa realmente repensar, pois esses semáforos da entrada da cidade, essa ligação do binário, ela está sendo toda reestudada. Obviamente que a gente precisa das devidas autorizações junto à concessionária, pois é um trecho, mas é um trecho não é tão simples. Provavelmente nós teremos obra de arte ali, de engenharia, obra de arte que nós falamos, são viadutos para que a gente possa fazer, dar uma nova cara na entrada da cidade, pois também a gente sabe que qualquer final de semana, não precisa ser temporada, o trânsito da entrada da cidade, ele chega a ficar quase que ali na ponte ali do Rio Santo Amaro, talvez até mais para trás, e isso aí é algo que a gente tem que receber as pessoas gera um transtorno né? Então esse reestudo está sendo realizado para que a gente possa também desenvolver, buscar recursos para fazer uma obra, tendo em vista que isso aí não será uma obra simples e que vai precisar de licenciamento e as devidas autorizações. Tá certo. Marcelo, para aproveitar até a sua vida, eu sei que como engenheiro civil e logicamente as secretarias uma acaba auxiliando a outra em algumas questões, eu acredito que você também tem acompanhado aí, já tenho te visto aí em fotografias, às vezes filmagens, essas obras de pavimentação de ruas. Assim, rapidamente, até para a gente aproveitar, como é que está esse planejamento disso? Assim, você tem acompanhado isso, tem autonomia para responder? São três as grandes obras, os três grandes obras para este ano da administração do prefeito na questão de infraestrutura urbana. Três grandes obras. A macrodrenagem do Rio do Meio, a macrodrenagem do Rio Santo Amaro e a pavimentação de mais de 100 ruas de Guarujá e de Vicente Carvalho. Esses são os três grandes contratos com volumes de recursos consideráveis. A pavimentação em torno de 60 milhões, a macrodrenagem do Rio Santo Amaro em torno de 88 e a macrodrenagem do Rio do Meio em torno de 77. Então, só pelo volume de recursos, você já pode dar uma característica da importância da obra. Né? Então, são três obras até com valores da pavimentação, um pouco menos, mas, porém, em termos de pavimentação, é muita coisa, pois as outras obras agregam outros serviços a mais, além de pavimentação, que também tem pavimentação nessas obras. Então, as que já estão, vamos falar das que já estão na rua, a pavimentação é a mais
que tem um resultado mais rápido, pois ela não abarca a drenagem, ela é pavimentação, ou seja, ela é recuperação de caixas, uma drenagem superficial de guia de sarjeta e caixa, a fresa do pavimento e a recomposição. Então ela tem uma dinâmica, um tempo de uma produção de execução bem mais rápida. Salvo engano, já estamos com 30 e poucas ruas já prontas para serem inauguradas pelo prefeito, ou seja, uma obra que vai voar. As macrodrenagens? Essa obra, ela está hoje aqui no Vicente Carvalho, no bairro do Paicará, e as pessoas, a gente já tem percebido já um resultado, mesmo que a obra no início, a gente já percebe já um resultado muito favorável em toda a nossa população e que está repercutindo em toda a cidade, uma vez que as pessoas estão vendo que quando a gente fala de infraestrutura, de construção civil, material de construção civil não é para sempre. Areia, cimento, concreto requer manutenção. E não se fez, há pelo menos 30, 40 anos que não se faz pavimentação, se faz tapa-buraco. Mas a fadiga do pavimento, a gente percebe muito a fadiga do pavimento quando a gente vai para a estrada, né, com a Ecovias. Às vezes a gente vê lá, tá na estrada, lá você vê eles trocando um pavimento que nem necessita de ser trocado. Mas já é um planejamento. Mas porque a fadiga do material, eles têm um controle tecnológico de fadiga, e também por questões de segurança e normativa, que eles são obrigados a trocar esse pavimento. No município isso não funciona da mesma maneira, pois nós não temos essa capacidade de investimento. Então essa é uma obra que realmente é muito importante e que as pessoas olham ela com uma demanda muito, sabe, aquele que está recebendo está maravilhado, mas são muitas ruas na cidade que demandam desse tipo de infraestrutura. No Rio do Meio nós já temos a microdrenagem nesse momento e macrodrenagem no momento posterior. A macrodrenagem do Rio do Meio, ela seria o quê? Seria o desassoreamento do Rio do Meio. Pois a gente sabe que há muitos anos que não se faz desassoreamento, pois antes a prefeitura tinha um convênio com o DAE que mandava as draglines para a cidade e se faziam com as draglines, a gente conseguia, com aquelas dragas de lança, a gente conseguia fazer essas drenagens. Hoje, você não tem acesso a esse rio. Porque as ocupações, então você tem que contratar empresas especializadas, então nós já estamos em fase de estudos para fazer o desassoreamento do Rio do Meio. E a parte que já está em campo, que a empresa já está trabalhando, seria a microdrenagem, que consiste no quê? Nas ruas adjacentes aos canais, que os canais principais do Santa Rosa são Miguel Mussagazzi e Manuel da Cruz Michael, esses são os dois grandes canais que levam até o Rio do Meio, mais a Gino Fabris, que não é canal. Quem ali perto do comércio ali na Gino Fabris, até tem aquela calçada grande, as pessoas lembram? Ali tem um canal ali de baixo. Seria a ligação que você vai ter que refazer aquilo lá direto, ligando direto ao Rio do Meio. Esse também é um trecho importante. Então, e aí primeiro momento, você reconduzir toda essa microdrenagem, que são tubos de 40, tubos de 60, até 80, que você leva até esses canais, para que esses canais conduzam e ato contínuo a pavimentação. Isso e tudo vai ajudar na recuperação aí da cidade aí num futuro próximo, aí, aliás, bem próximo, né? O Santa Rosa já é algo imediato. Infelizmente a gente já está estourado, já estouramos, para falar a verdade, mas eu te agradeço aí de antemão. Assim, acho que a gente vai ter outras oportunidades aí de desenvolver esse assunto das obras, enquanto você estiver de interino lá. Queria te agradecer muitíssimo pela entrevista. Eu que agradeço, desculpa se falo demais, é porque a questão já foi parlamentar e aí você sabe, eu às vezes eu me excedo, mas mesmo assim agradeço o convite, sempre que estamos sempre à disposição para vir falar um pouquinho sobre Guarujá e Vicente Carvalho. Eu te agradeço muito, agradeço a você pela audiência, a gente volta amanhã com um novo assunto Cidade. Até logo a todos.